Olá! E hoje nós estamos com mais uma edição do Pod Fametro. E olha que novidade interessante hoje que nós vamos ter para vocês. Hoje nós vamos falar sobre a farmácia e a profissão, como é que está essa profissão no mercado. Para falar sobre essa temática, nós trouxemos o professor Jonathan Wellington, coordenador do curso de farmácia da Fametro. Professor, tudo bem? Tudo bem. Eu agradeço muito o convite, fico muito empolgado com a possibilidade de falar de uma profissão que tanto eu amo e tanto eu redescubro todos os dias, inclusive na parte da gestão do curso de farmácia da Fametro, que é tão desafiadora e tão empolgante. Professor, primeiramente, assim, me fala da sua profissão com relação à sua formação acadêmica, profissional, a sua jornada para chegar até a coordenação do curso. Bom, desde a minha formação, eu sempre tive não só o estímulo dos docentes, que eu tento representar hoje em dia, como também familiar, de que eu tentaria ser e tentasse, o máximo possível, construir uma carreira consolidada em prol da saúde pública. E que, consequentemente, gerou várias experiências positivas. Então, recém-formado, eu tive a oportunidade de trabalhar no interior do Amazonas, que é uma ótima oportunidade de emprego e é onde tem uma demanda muito reprimida. Em seguida, fui convocado pelas Forças Armadas, onde o profissional farmacêutico, ele então, do gênero... As Armadas passa a ser mais um campo de atuação como farmacêutico e também militar, atuando em farmácia hospitalar e também na área de análises clínicas. E o farmacêutico é um dos profissionais que no último ano é obrigado, o gênero masculino, a se apresentar no serviço militar. E no caso do gênero feminino, é opcional. Porém, ambos os gêneros são selecionados de acordo com a necessidade do momento entre Marinha, Exército e Aeronáutica. Professor, a gente verificando os números assim, a nível Brasil, a gente verificou um alto índice, né, de empregabilidade desse profissional. Como é que está aqui no Amazonas? O mercado está saturado com relação a essa profissão? Como é que está? Realmente é nível Brasil ou no Amazonas já tem uma saturação? Olha, professora, vou continuar o raciocínio desde a minha formação, que é um mercado que todo o tempo demanda de profissional. E até hoje temos uma alta demanda. Tanto que os nossos alunos, além da Fametro ser reconhecida como alta produtora de qualidade de ensino e profissionais especializados, tem uma demanda grande que os nossos finalistas, quando terminam o processo letivo do último semestre, eles já entram com a solicitação, muitas vezes, de um pedido de antecipação da colação de grau, porque já tem uma carta de contratação, a intenção, né, de contratação de empregador, e com isso gera uma demanda muito grande nessas solicitações. E as nossas colações de grau são fantásticas. E todo semestre temos empresa entrando em contato pedindo indicação de egressos da IES. E aqui no Amazonas, onde esse profissional está atuando? Porque às vezes quando se fala dessa profissão, só pensa em farmácia, né? E assim parece uma questão meio tradicional, ultrapassada, ou eu estou enganada? Existe outro campus? Professora, vamos começar pela própria farmácia comunitária, né, que é a drogaria. Hoje nós temos uma nova roupagem, que além do processo de dispensação, tem a visão dos serviços farmacêuticos, onde há aplicação de injetáveis, orientação medicamentosa, a própria atuação do farmacêutico com a visão clínica, que aqui na Fametro, inclusive, os nossos acadêmicos vivenciam isso em disciplina de atenção à assistência farmacêutica, com simulações de casos reais pelos docentes. E esse tipo de expertise o mercado está exigindo. Mas fora a parte de drogarias, farmácias comunitárias, temos farmácia de manipulação, inclusive em parceria com a atuação do mercado veterinário, em parceria com o profissional médico veterinário. Nós temos a farmácia pet hoje em dia de manipulação para nossos pets, que nós temos... Olha que interessante, porque assim, Manaus agora está cheio de drogaria, cheio de farmácia. Sim. Eu não tenho esses números, não sei se você tem, né? Quantas farmácias hoje nós temos no nosso estado. Mas a gente viu um crescimento muito grande, né? Até se diz que em cada esquina se tem uma farmácia. E agora você falou do novo campo, que é justamente a farmácia para os animais. Como que o farmacêutico ele atua nessa área? Eu imaginava na minha mente que era o médico veterinário. Sim, tradicionalmente o médico veterinário, ele atua nesse segmento, mas às vezes tem aspectos farmacotécnicos, ou seja, na produção de um elemento, por exemplo, a produção de uma forma farmacêutica, que é como se fosse um comprimido, que
que nós chamamos, né, um xarope, algo do gênero, não é da mesma forma que se produz com PET. E muitas vezes o médico veterinário ele precisa conversar com o farmacêutico para entender como ele vai formular a forma que por exemplo, um cavalo vai utilizar um produto via oral. Não é a mesma forma que uma ave vai utilizar, não é a mesma forma que um peixe no aquário vai utilizar. Então, essa forma de construção de um medicamento para que cada tipo de animal com uma especificidade até anatômica diferenciada, o farmacêutico ele tem essa visão. E aí nós temos, mais uma vez, a importância do profissional farmacêutico nesse contexto multiprofissional, que a gente inicialmente só pensa a nível de hospitais, né? Então, nós estamos hoje aqui com o professor Jonathan Wellington, falando sobre a profissão do farmacêutico. E aí me fala uma coisa, e com relação às farmácias populares, com relação à atuação na pesquisa, no ensino superior, como é que está isso? Olha, nós temos também um retorno do investimento na parte de pesquisa, inclusive no nosso ambiente amazônico nós temos institutos de referência nacional e até mundial, que é o próprio INPA. Nós temos o Hospital Tropical, que inclusive muitos de nossos alunos realizam iniciação científica lá, muitos passam em processos de mestrado e aí seguem essa vida de pesquisa, como também são frutos de professores que são também pesquisadores desses institutos, que até fomentam esse estímulo durante o avançar do curso, que às vezes o aluno só pensa em, às vezes, olha, vou trabalhar na área de drogaria, vou trabalhar na área de distribuidora, na área da indústria farmacêutica, nós temos a Nova Med aqui, que todo o tempo tem chamada para contratação, e quando descobre que também tem outros campos, como a senhora disse, genética, por exemplo, atualmente análises clínicas não é só mais aquele exame básico, a gente até pode fazer um certo mapeamento para prever se a pessoa vai ter uma doença crônica no futuro e até alguns tipos de cânceres, doenças genéticas. Então, nós temos esses avanços em áreas que tradicionalmente já eram expertise farmacêutica. E com essa visão agora das práticas integrativas, o retorno forte da fitoterapia, né, o uso de plantas medicinais, principalmente proposto pelo SUS, a farmácia popular, que está sendo novamente debatida, a necessidade do retorno não só em unidades próprias, mas também fomentando em drogarias, porque imagina que você compra um medicamento que é uns R$30, e quando você tem essa fomentação em drogarias comuns mesmo, onde você passa na avenida, que são filiadas ao processo da farmácia popular como era antes, às vezes apresentava a sua receita do médico, fazia o cadastro, pagava R$1,90, R$2. Olha que legal. E é um serviço de saúde pública. Mas existe um importante. preconceito, né? Com relação a essas farmácias populares, ou não? Não, há uma alta demanda. O que acontece muitas vezes é uma dúvida quanto à questão de produto de marca e produto genérico, né? Que como às vezes o produto de marca... Então, gente, agora prestem atenção que nós vamos falar, né, sobre isso, porque a gente percebe um preconceito com relação a produtos genéricos e a produtos de marcas. E aí, você que está nos ouvindo, preste atenção que é muito importante, porque você pode estar economizando com um medicamento, né, de alta qualidade. Sim, até porque todos passam pelo crivo, pelos critérios da nossa Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, para que possam estar no mercado. Então, não é qualquer produto que chega no mercado, eles têm que passar por vários testes, que nós chamamos, na área farmacêutica, de bioequivalência e biodisponibilidade. Então, ele tem que provar que ele é tão bom, o genérico, quanto aquele medicamento de referência, ou seja... E passa por todos os órgãos também, né? Exatamente, fiscalizadores. Fiscalizadores, que eles são muito importantes. Sim. Então, a gente pode dizer que tem uma questão aí de marcas... É a questão cultural, né? Cultural. Que como, por exemplo, as marcas investem em propaganda na TV, o ator famoso e tudo mais, e aí faz visitação médica, olha, nosso produto e tudo mais. Então, o genérico, como ele é, inclusive, por lei, a indústria que decide produzir genérico obrigatoriamente tem que trabalhar com um preço abaixo do que o de referência, então eles não tradicionalmente investem em processo de propaganda, e sim somente gerar esse valor muitas vezes extremamente acessível, chegando a ser até 60% mais barato do que o de referência, e a população estranha o porquê que é tão barato. Por exemplo, de referência é R$160 e o genérico custa 60. Por que essa discrepância? E basicamente é o seguinte, basta você entender que isso é feito na Europa, pesquisa, um investimento de milhões, bilhões, e aí a empresa tem que
reaver esse investimento. E tem todo um custo relacionado a transporte. E quando eu tenho um produto produzido, inclusive, no mercado local, no mercado brasileiro, eu tenho um custo extremamente baixo, não há esse processo de propaganda ou a produção do produto, porque tradicionalmente, ou ele compra o processo de comercialização, se não tiver em patente, e se não tiver patente, que é o caso da maioria de genéricos, que não tem mais a patente, eles não precisam desenvolver essa pesquisa que é caríssima. Então, com isso, consegue-se trabalhar com um preço extremamente atrativo. E aí a população estranha, né? Pensa que o valor tem a ver com qualidade. E isso não acontece. São fiscalizados constantemente pelas agências reguladoras de saúde. Professor, eu participei recente de um evento de vocês, que é o uso racional da medicação, dos remédios, né? Sim. Inclusive a Anvisa estava presente em convênio com a FAMETRO. Nos fala sobre essa campanha, por que a Anvisa aí está junto, combatendo, fazendo toda essa campanha? Olha, para a senhora ter uma ideia, o mercado farmacêutico, ou seja, que é ligado diretamente à parte de medicamentos, ele está sendo considerado o top 5 global. Para a senhora ter uma ideia, eu trouxe alguns dados aqui. Então vale a pena investir nessa profissão? Todos os dias, professora. Quem conversa comigo, eu falo, venha fazer farmácia se você quiser ser feliz. Você que está nos ouvindo aí, ou você que já é aluno, né, acadêmico do curso de farmácia, muito interessante esse pod aqui, porque justamente está falando da profissão, está falando o mercado, está falando como está aquecido. Nos fale mais com relação a essa campanha que foi junto com a Anvisa, o que isso beneficia o profissional. Professora, nós temos hoje cerca... Né? Para a senhora ter uma ideia, vamos falar a nível de mercado nacional, para a senhora ter uma ideia. Estatisticamente, nós temos cerca de 90 mil farmácias privadas, ou seja, drogarias. Já pensou 90 mil? Aqui mesmo, em Manaus, na Avenida de João Batista, nós temos 3 drogarias da mesma rede ao longo daqui da Djalma Batista. Fora as concorrentes, nós temos a outra concorrente que tem 2 lojas no mesmo trecho da Avenida Djalma Batista. Então, o mercado nacional está aquecido, o mercado manauara está aquecido. Nós temos tanta expertise em produzir qualidade que o mercado do Sul está convidando os nossos egressos a irem para lá para atuar, porque está tendo uma alta demanda lá e está extremamente reprimido a quantidade de profissionais disponíveis lá. Professor, agora nos fala dessa campanha. Ah, sim. A campanha da FVS prevendo esse excesso de disponibilidade, facilidade de disponibilidade de medicamentos, que muitas vezes a pessoa pode comprar medicamentos isentos de prescrição ou tem resíduos de medicamento em casa de tratamentos anteriores, mostrar que há um perigo do uso do medicamento sem a devida orientação médica e, inclusive, farmacêutica. Porque quando a pessoa tem um distúrbio menor, eu estou com uma dor de cabeça, é autolimitada, você pode tomar um paracetamol, você pode tomar uma dipirona, porém, se você utilizar sequencialmente por muito tempo, sempre tem um dano à saúde. Por quê? Todo medicamento tem efeitos adversos. Todos os medicamentos você que está têm o potencial ouvindo, de risco à saúde. Preste atenção, nada de automedicação. Vamos estar ouvindo, inclusive, eu vi recentemente um caso, só contando assim rapidamente, é uma idosa, ela solicitou um remédio na farmácia para dormir. Olha como esse caso é sério, professor. Ela solicitou, a farmácia entregou um remédio, tarja preta. Ela ficou totalmente grogre de manhã e ao levantar, como ela não estava bem, né? Ela acabou caindo e faturando o pulso. Isso passou por cirurgia, né? Então, assim, olha o perigo da automedicação. Então, aqui o professor Hélito vai estar falando mais sobre essa questão da automedicação. Então, vamos comentar mais ou menos o que pode ter acontecido nesse caso. Então, a pessoa tem uma prescrição médica, tarja preta, você só consegue acesso com um tipo de prescrição especial. Então, se você chegar numa drogaria, você não consegue sem uma receita específica. Então ela teve acesso, né? O que a gente chama no mercado negro. Será? Isso ocorre, professor? Eu vou ser bem sincero, eu espero que não, que senão ela está cometendo um ato muito grave, né? Tanto ela, como também quem vendeu. Isso. Mas vamos tratar de um ambiente que talvez ela deva ter tido acesso a uma orientação médica, a receita, só que às vezes a pessoa
passa um tempo sem comprar. E aquela receita ainda dá dentro da validade e deixa para comprar tempo depois. Aí tá perto de vencer, vou comprar. Aí consegue o acesso ao medicamento. Porém, ela não lembra mais como o médico orientou, aí não procura uma orientação farmacêutica, porque se o médico prescreveu, tem todo um contexto clínico. E às vezes tem algumas dúvidas inerentes ao medicamento que pode ser tirado tranquilamente com o profissional farmacêutico. Ela pode ter ligado para a drogaria. Eu tenho alguma preocupação? Porque houve casos, inclusive, não só medicamento sedativo, medicamento que induz ao sono, mas um antialérgico simples, um Fernegan, vamos falar um nome que todo mundo conhece. A pessoa toma, é um antistamínico, que ele também, como efeito adverso, ele gera sonolência. Então imagina, desse momento aqui, um de nós começamos com um processo alérgico, tomamos um tipo de antistamínico, um antialérgico dessa categoria, e daqui a pouco vamos pegar o trânsito. Vai correr risco de bater o carro. Como já aconteceu vários acidentes, inclusive em Manaus. Aí, da pessoa que tomou antialérgico, fica letárgico, inclusive na bula do produto diz que não deve exercer nenhuma atividade que envolva concentração, que envolva direção e utilização de equipamentos, porque o risco de um acidente é grave. Então, esse tipo de informação a população tem que ter sempre que imaginar algo de dúvida, receios, medos ou ansiedade em utilizar de forma irracional, tem facilidade de acesso a farmacêutico, professora. Entendi. Procura uma drogaria, liga num call center que tem disponível em várias drogarias e peça para falar com o farmacêutico. A gente vê um amor muito grande, né? Um grande conhecimento aqui do professor Jonathan a respeito dessa área, e por isso que a gente sempre traz no nosso Pod Fametro grandes profissionais. E nós estamos já partindo aqui para os finalizando, e vai uma última pergunta aqui para o professor Jonathan, com relação à questão ética profissional dentro dessa profissão. Como é que está? Como que você hoje analisa essa situação? Eu acho muito interessante a senhora abordar esse tema, que é algo que a Fametro também vem trazendo para fortalecer essa visão. Nós não só temos uma disciplina de ética, bioética, como também coroamos os finalistas com a disciplina de deontologia e legislação farmacêutica. E falo que nossos egressos, eles saem com o preparo para atuar no mercado de forma ética e duradoura para o bem-sucedido processo e carreira profissional. Porque nós temos que ter um compromisso com a saúde pública. Sabe? O profissional farmacêutico, quando se fala farmacêutico, a primeira coisa que vem à mente é o quê? O cara que domina o medicamento, aquela farmacêutica é a bambambam em medicamento. Aquele senso comum, atendente de farmácia, né? Não. E eu acho que isso tem que ser superado, né? Essa ideia se trata muito da percepção daquela simplesmente dispensário, né? Que simplesmente você pega seu medicamento e aí o atendente que dá apoio para o farmacêutico, muitas vezes ele vai atender entregando o produto para agilizar o processo. Mas toda vez que se tem uma dúvida no balcão, quem orienta o cliente é o farmacêutico. E às vezes numa rede tem 1, 2 farmacêuticos ali atendendo 10 clientes. Então precisa desse apoio também da equipe técnica, que muitos hoje auxiliares de farmácias já são nossos alunos, estão aproveitando a oportunidade também da área e se descobrem como futuros profissionais que estão cursando também conosco. Porque vem esse mercado que cada vez mais cresce e também vem essa paixão do profissional farmacêutico em levar a saúde pública, principalmente com o uso racional de medicamentos. Essa proposta é fundamental para a manutenção da saúde pública, diminuindo problemas de saúde, problemas relacionados a medicamentos, inclusive internações hospitalares. Professor, nós já estamos chegando aqui no final, gente, e como é interessante aprender, né? Só nessa conversa aqui com um grande profissional, já aprendi bastante coisa e com certeza você que está nos ouvindo também. E aí eu deixo para você as últimas palavras aqui do Pod Fametro, para você deixar o nosso recado para os nossos ouvintes, né? E me falar um pouco também com relação ao diferencial do curso de farmácia da Fametro. Bom, no curso de farmácia da Fametro, nós temos uma alta taxa de alunos motivados a vivenciarem o máximo possível o que tem aguardando eles no mercado de trabalho, principalmente com atividades teórico-práticas inovadoras, estimulantes, como eu já comentei. Professor, o senhor tem quantos alunos hoje na farmácia? Conte pra gente. Posso falar 1.006 alunos. Olha só. Então, a Fametro aí está com uma gama de profissionais, daqui a pouco saindo para o mercado, profissionalizando mais esse mercado, essa área, né? Isso. E nós temos ainda a nossa pós, professora.
que os nossos egressos, olha, os nossos egressos são convidados, e também os demais profissionais farmacêuticos do mercado são convidados a participarem também da família Fametro, conhecendo os nossos cursos de pós-graduação. Temos na área de análises clínicas, temos na área de farmácia, temos na área de pesquisa, temos na área assim relacionada à gestão, que é uma área que muitos pensam que não tem muita relação, mas tem diretamente relação com a atuação do farmacêutico, porque o farmacêutico vai ser um propagador de informações, muitas vezes assume cargo de gestão, e é um tipo de área que também tem demanda no mercado. Nossos alunos também têm um preparo no campo de atuação com os nossos estágios. Nós temos 5 estágios, professora. Na área de drogaria, análises clínicas, né? Farmácia hospitalar, saúde pública. O estágio é que vai possibilitar essa relação da teoria com a prática. Sim, e você percebe que há uma desistência, muitas vezes, quando esse aluno vai para a prática, onde ele diz, não me identifiquei, ou, na verdade, ele confirma realmente aquela situação, estou na profissão correta. Pois é, professora, eu de vez em quando me permito surpreender quando eu ouço alunos desabafando, dizendo, professor, eu vim aqui com um sonho de trabalhar no setor farmacêutico, na área de drogaria, e eu estou terminando o curso, redescobrindo uma nova paixão, análises clínicas, ou professor, agora eu tenho um sonho de ser um concursado, um funcionário público, que eu conversei com um professor, que ele é muito feliz como concursado, outro decide empreender, que temos professores empreendedores, e também alunos, mais uma vez, como eu comentei, influenciados por professores que são profissionais do mercado, que atuam diretamente no setor de pesquisa, que eles também mostram essa visão dessa atuação no mercado, que muitas vezes o aluno só pensa que nesse campo de pesquisa é algo mais relacionado à docência, um mestrado, um doutorado para preparar para a docência. Mas nós temos também no mercado amazonense e também brasileiro, também disponibilidade de vagas para participar de projetos de pesquisa no setor de saúde pública, no setor de desenvolvimento de medicamentos, setor de pesquisa de produtos naturais, como o INPA. Temos aí a parceria com a própria região do polo, aqui de educação no ensino superior, a UFAM. Nós temos egressos que estão, como eu comentei, em processo de mestrado lá, e isso nos traz muita alegria quando os alunos, quando estão como profissionais, ou seja, os nossos egressos, encontramos aí, de repente, no shopping ou na rua, e eles comentam com felicidade que se sentem realizados como profissionais e que a Fametro fez parte da história deles. Então, gente, mais uma vez, o nosso muito obrigado, professor Jonathan, né, de estar participando do Pod Fametro. Um prazer estar recebendo aqui, espero também recebê-los em outro momento dos nossos acadêmicos, para justamente falar, né, comprovar tudo isso que você está expondo para a gente. E aí, a sua última palavra para o nosso Pod Fametro. Bom, desejo a todos uma ótima jornada, um uso racional de medicamentos. Olha aí, gente. Teve dúvidas sobre o uso de medicamento? Entre em contato com o farmacêutico, que hoje em dia é a coisa mais fácil do mundo. Onde tem uma drogaria, tem um farmacêutico. É só ligar para qualquer call center e pedir para falar com o farmacêutico. E caso queira uma conversa conosco, caso queira conhecer as nossas estruturas, como futuro aluno Fametro do curso de farmácia, pode nos visitar aqui na sede. Professor Jonathan, muito obrigada. Com certeza o nosso Pod Fametro hoje está bem enriquecido com bastante informação sobre a profissão do farmacêutico. Obrigada. Obrigado.